Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos para iniciarmos a oitava aula de numerologia. Hoje eu vou contemplar vocês com uma análise real, né, de um cliente. Eu estou deixando o nome da pessoa oculta, né, para não expô-la. E o que nos importa realmente é a distribuição dos números. E aí nós podemos fazer a avaliação. Teremos também a data de nascimento, que é para sabermos qual é o caminho do destino, seu CD, né? E assim a gente vai fazer alguns comentários. Nessa oitava aula a gente tem uma recapitulação dos últimos estudos, né? Uma parte de um mapa parcial, né? E aí nós faremos alguns comentários e para vocês poderem, como diz, observar e terem ideia de como vocês têm que proceder no momento de fazer um mapa numerológico. Então, de início, nós temos o nome completo, né? Temos a numeração, né? Como está aqui, né? O início de uma pirâmide invertida, né? Que vocês ainda não aprenderam a analisar por inteiro, né? Mas já tem um pouco de conhecimento nas aulas anteriores. E é através dessa relação de números que nós encontramos a motivação, né? Que é a soma das vogais, e temos também o eu, né, que é a soma das consoantes, e a soma da motivação e o eu, né, a gente tem a expressão que é o EX, que é o nome completo. Então a gente iniciando, vamos pelo CD, vocês sabem que praticamente para a gente encontrar o caminho de destino, nós simplesmente reduzimos todos os números da data de nascimento e chegamos a um único número, que no caso desse nosso cliente ele tem como número de CD o número 3, que a palavra-chave é comunicação. Se vocês forem ver lá no manual, né, na apostila, vocês veem que a apostila sempre vai dizer que o 3 é a comunicação, é a expressão, né, o otimismo, né? Então é um número muito levado à questão é, de pessoas comunicativas. Ao mesmo tempo, ela também traz crescimento. O número 3 também é um número de crescimento no ponto positivo. No negativo, né, tem a questão de falar demais, ser tagarela, fofoqueiro e etc. Né? E às vezes também não ter confiança na situação. Então, ó, se a gente vai ler o que vem lá na questão da apostila, ela vai nos dizer o quê? Né? Que a pessoa tem que aprender a se expressar com clareza, né? Pois possui o dom da comunicação, quer falando, escrevendo ou representando, né? De qualquer jeito pede para ter persistência, firmeza e tenacidade. Procurar sempre acreditar na sua intuição, né? Porque o número 3 ele é uma pessoa intuitiva, né? E que seja criativo ou criativa, né? Que tenha boa imaginação e bastante senso de humor, né? A criatividade na questão social, tanto comercial como profissional, é fundamental para o pessoal de número 3, junto associado com a comunicação, né? Então, uma pessoa que tem como caminho de destino o número 3 é uma pessoa que vai aprender. Então, muitas vezes pode ocorrer em determinado momento a pessoa ser tímida, né? Aí a gente vai orientá-lo para que a pessoa possa evitar a timidez, porque não dá para ser comunicativo sendo tímido, né? Então o que acontece? A pessoa sempre vai fazer o possível de evitar de desperdiçar, né? Ou dispersar talentos, né? Tem que direcionar a energia para objetivos firmes e concretos, queira ou não queira, né? E também tem que desenvolver o senso de responsabilidade, porque muitas vezes o otimismo do número 3 leva ele a acreditar que tudo vai acontecer com maior facilidade. Às vezes até consegue, porque além do otimismo, a comunicação ajuda essas pessoas deste número. Mas muitas vezes ele conta sempre, como a gente fala, né, com a coisa antes de acontecer, né? Então é fundamental que esse otimismo seja mais regrado e que a pessoa não fique contando com uma coisa que não há certeza, né? Então a pessoa tem que ser bem objetiva e ao mesmo tempo ela tem que planejar, né? É um dos defeitos do pessoal número 3, principalmente os que têm o CD, que ainda estão aprendendo a utilizar essa energia, né? Eles acabam tendo esse tipo de problema.
De vez em quando são extravagantes, né, e pouco prático, né? E tem uma tendência, por serem bons comunicadores, né, na sua maioria, uma tendência muito grande de manipular os outros com suas ideias. Então a gente pede sempre para buscar o equilíbrio, né, entre falar e ouvir, que é importantíssimo, e ao mesmo tempo evitar o exibicionismo, né, que é um ponto negativo, a ostentação, que também é ruim, e a superficialidade, né? Futilidade nem se fala, e excesso de vaidade é um problema grande para o pessoal de número 3, tanto faz no CD como na expressão, às vezes até na motivação tende a atrapalhá-los, né? E como eu expliquei, também tem a tendência de ser falador, tagarela e fofoqueiro, né? Isso é ruim demais para uma pessoa. Então o que acontece? Tem que utilizar suas iniciativas, quanto mais originais melhores, né? Tem que ser eficaz no que faz e no que fala, né? E tem que se impor através da gentileza. Também tem que aprender a ser independente, né? Para evitar problema. A generosidade também é legal para o pessoal do número 3, né? E ele trabalhar dois aspectos: a independência do número 1 e a união do número 2, né? Que aí ele consegue ter o número 3 tendo o que? A fertilidade, a fartura e o bom empenho, né? Agora, se você chega e descobre que o nosso cliente também, lá naquela numeração acima que era o nome completo, né? Nós sabemos que ele tem uma motivação 9, então ele já tem o aprendizado do número 3, que é comunicação, otimismo, né? E a questão de acreditar no que vai fazer. O número 9, ele é muito voltado, né, para motivação ou para qualquer outra expressão, ele é muito voltado ao total, ao grupo, né? Como diz, ele é muito humanitário. Então o número 9 ele sempre vai trabalhar em cima de interesses globais e gerais, né? Então o que acontece? Ele vai ter que ter algumas experiências e informações, porque o número 9 já traz uma bagagem grande de conhecimento, né? Porque queira ou não queira, ele é o último da nossa relação, tirando o 11 e o 22, na sequência de 1 a 9, é o último número, e o 9 é fechamento. Então, no caso da personalidade da pessoa, é um número que traz isso, a generosidade, ser filântropo, né? Humanitarista, né? Sempre atender aos relacionamentos, né? Ele sempre vai querer dar boa atenção a todas as pessoas, então isso vai fazer parte do número 9, né? Juntando, dependendo da situação, ele vai gostar de viagens, né? Vai ter, como diz, a vontade de compartilhar conhecimento, né? E às vezes as fronteiras dele não existe preconceito. Normalmente o número 9, por ser uma pessoa com visão ampla em atender todos os seres, né? Ele acaba não tendo preconceito. Mas é como a gente fala, o número 9, em alguns momentos, ele é muito problemático na questão de, como a gente fala, de possessividade, né? Esse é um negativo. Além de ciumento, eles são bem possessivos e muitas vezes eles são mandões também, né? Mas, no geral, o número 9 é isso aí, né? Na questão da motivação, queira ou não queira, é um argumento bom, né? Dependendo do que a pessoa for fazer, essa visão de motivação é uma força boa que acaba ajudando a pessoa a concluir, como diz, o seu caminho de destino, que queira ou não queira, esse 9 vai acabar ajudando o número 3 a ser bem comunicativo e otimista, né? No caso dele, nós temos o eu, né, que é o exterior, né, aquela impressão que causamos aos outros, né, que normalmente só acaba conhecendo a gente verdadeiramente quem realmente é muito próximo a nós, né? Não fica só na impressão do que você vê, né? No caso, é a soma da consoante, né? Então a gente coloca que seria a primeira impressão que os outros têm da gente, com a maneira da gente se vestir, etc. Neste caso, essa pessoa, ela tem um eu número 6. Então o que acontece? Realmente vai ser uma pessoa bem amorosa, bem família, né? Ela vai ter muito foco na questão da família e amigos, né? Vai inspirar confiança, né? Porque demonstra uma grande preocupação em tudo que ela se dedica, né? Vai sempre querer ter um lar
acolhedor e aconchegante e vai sempre gostar de também é, receber as pessoas, né? É uma ótima anfitriã. Então, de qualquer jeito, nessa pessoa já vai ajudar em muito ela já ter, né, essa combinação, porque o número 6 acaba ajudando também a pessoa é, ser comunicativa e ao mesmo tempo o próprio 6 que traz algumas escolhas na questão do amor, né, na questão do sentimento, vai também ajudar o 9. Então, o 6 em si não vai ser um problema para a motivação 9 e nem tampouco a motivação 9 será um problema para esse eu interior, né? Como a gente diz, um 6, né? Eles vão acabar tendo uma harmonia. E praticamente o número 3 também vai ajudar nesse trabalho, né, nessa dedicação. E no final, ele acaba também tendo um número 6 como expressão, porque 9 mais 6 dá 15, 15 vira 6. Então temos motivação 9, o eu 6 e a expressão 6. Ajuda, né, dependendo do que essa pessoa vai fazer. Então, em muitos casos, a gente já recomendaria que a pessoa trabalhasse com pessoas, né, que ela também trabalhasse na questão de ver o bem-estar de outras pessoas, né? Não também ficar dependendo só de cuidar da família, né? Então, por exemplo, seria uma pessoa nessas condições muito boa para auxiliar os outros, né? Dependendo do caso, poderia ser uma pessoa trabalhando no Ministério Público, né? Uma pessoa trabalhando numa prefeitura, sendo uma pessoa que estivesse trabalhando também na saúde, né? Quer dizer, teria vários pontos onde essa pessoa poderia trabalhar. Queira ou não queira, até na questão de ser de um advogado no direito, né? Ou seja, muitas pessoas poderiam ser, como diz, auxiliados por essa pessoa, nessas condições a qual ela se encontra, né, com esses números, né, que nós acabamos de falar. Porque queira ou não queira, é uma pessoa que vai trabalhar bem esse lado humano, né? Com todas essas características, a tendência é realmente se dedicar em cuidar dos outros, né? Claro que ela vai ser uma pessoa que vai apreciar o belo, né? Vai querer ter uma residência bonita, né? Uma residência bem cuidada e organizada, né? Vai também gostar de uma mesa farta, porque o 6 tem muito disso. Como ele é um anfitrião, ele gosta de demonstrar carinho, e uma mesa farta também é demonstração de você estar atendendo bem os outros, né? Você convida alguém para fazer uma refeição, um jantar, um almoço de confraternização, você vai sempre querer dar o melhor a essas pessoas, então faz parte do número 6. Normalmente são muito carinhosos, né? Extremamente carinhosos, eles são fiéis, né? E gostam de amizades duradouras. Infelizmente, na parte negativa, são um excesso de proteção, são super protetores, né? Normalmente acabam sufocando as pessoas por exagero, né? São teimosos, né? E muitas vezes não aceitam limites, né? Porque eles, para compreender os outros, é mais difícil. Eles gostam de atender, de fazer as pessoas gostarem deles, mas a compreensão assim fica mais difícil, né? Ele não é muito de aceitar limite, principalmente se ele achar que está ajudando, né? Então tem esse problema. Tá nesses momentos que a gente tem que orientá-los, né? Para evitar o excesso de se intrometer na vida alheia, né? Então a gente fazendo uma breve relato dos números, no número 3, que é o CD, o caminho de destino, tem muito a ver com a criatividade, com a arte, crescimento, desenvolvimento, comunicação, alegria e otimismo. É ótimo, né? É um aprendizado legal. O 6, compreensão, afeto, paz, tranquilidade e harmonia. O número 9, prestativo, normalmente impessoal, né? É muito voltado ao lado humano, tem determinação e também, às vezes, pontos artísticos. Nas dificuldades, né? Como todo número existe o seu lado negativo, o número 3 vive muito de ilusão, superficialidade, um certo exagero na extravagância, tagarelice e exibido, né? O número 6, o problema grande dele é medo, ansiedade, né? Dúvidas, por sinal,
Número 6 é o número das escolhas. É intrometido, né, na vida alheia, gosta de dar muito palpite e às vezes no negativo é preconceituoso, manipulador e acomodado e pior de todas as situações vive em momentos de carência, né? No número 9 ele tem a preguiça por não querer se entregar plenamente à vida, né? Quando acontece isso, ele normalmente não vai ser uma pessoa que vai se preocupar com o geral, né? Vai viver de melancolia, vai se tornar vitimista e às vezes vai se conformar com a situação e não vai querer se empenhar para melhorar as coisas. Essa pessoa tinha como a sua primeira vogal o número A, né? A letra A, que é o número 1, né? E mostra o quê? Normalmente bons impulsos, né? Emocionais e como reagimos diante de certos estímulos externos. Então, normalmente essa pessoa vai ter interesses por ideias novas, né? Gosta de mostrar criatividade, adora ser individualista, né? Queira ou não queira, independente. Tem prazer em sentir-se diferente, né? Porque normalmente o número 1 ele sempre acredita que ele é diferente e tem alguma coisa a dar de melhor, né? Defende seu ponto de vista, não tem como, né? Ele sempre vai estar defendendo aquele momento, né? E mesmo que o mundo esteja contra, ele vai até o fim dizendo que ele tem razão, né? Não gosta de sentir-se, como diz, obrigado a nada, né? Nem tampouco ser dirigido e não gosta de tendências a aceitar conselhos somente que não lhe agrade, ou seja, quando os conselhos coincidirem com aquilo que ele acredita, tudo bem. Se o conselho não agradar, ele finge que não ouviu e passa por cima, né? Aí essa pessoa vai começar a ter alguns momentos, quando nós fomos procurados, né? Era um pouquinho antes do aniversário, acho que 2019 ainda, e aí nós já fizemos o cálculo, essa pessoa trazendo um ano pessoal 9. Nesse momento começa algumas informações importantes, porque esse ano pessoal vai ter muito a ver, porque ele está vivendo um ano pessoal igual ao seu caminho de destino. Isso é muito legal, porque é um marco, né? Como ela é uma pessoa CD, ela viveu praticamente 3 períodos de 9 anos, porque nesse momento ela estava completando 27 anos. Então isso é muito interessante, porque esse ano pessoal traz um sentido muito completo, né? Porque vai expandir todos os seus sentidos. Então ela vai ter muitas oportunidades e vai poder aproveitá-la da melhor maneira possível sem desperdiçar, né? Claro que vai ter uma grande euforia, tem que tomar cuidado com isso, né? E às vezes vai querer tudo ao mesmo tempo, porque quer ou não queira, esse ano pessoal número 3, coincidentemente com o seu caminho de destino, que isso só acontece de 9 em 9 anos, traz uma energia muito próspera. Então, praticamente tudo que a pessoa quiser fazer, ela com certeza vai realizar, né? É claro que tem que planejar, observar tudo para não ter problema de desperdiçar energia, né? E aí querer fazer muita coisa e não concluir nada. Mas nesse momento, praticamente o que ajuda é que a pessoa vá conseguir. É claro que a gente orienta para não exagerar no otimismo, né? Para não criar uma ilusão, né? E assim ao mesmo tempo fazer coisas que sejam superficiais, né? Ou até às vezes instalando desordem e acabando, em vez de conseguir um crescimento, ela bagunçar a situação. Mas raramente, com uma boa orientação, a pessoa acaba conseguindo cumprir tudo aquilo que assumiu, né? Ela vai para frente de qualquer jeito, né? Então o que acontece? Esse período pede para desenvolver a capacidade artística e criativa. Não quer dizer que a pessoa tem que ser um artista de TV, de novela ou de qualquer outra coisa, um músico. Não, porque normalmente a nossa parte artística tem a ver com o nosso trabalho também. Então, se você é um artista criativo e você consegue desempenhar aquele papel profissional, você vai utilizar esse talento de artista, né? Porque queira ou não queira, a nossa vida é um personagem, né? A gente tem que fazer da nossa vida a melhor coisa possível. Então, às vezes, a gente acaba sendo o personagem da nossa vida. Então, nesse momento, essa pessoa vai ter muitas inspirações, né?
e com grandes ideias. Então será um ciclo de bastante mental, né? E onde terá muita oportunidade, que é fundamental para escrever e ao mesmo tempo ela poder colocar isso em prática falando, porque já diz o seguinte, é comunicação. Então ela vai ter que, como a gente fala, utilizar essa comunicação e aproveitar esse momento que é propício para ela poder aproveitar, melhorar a vida, né? Vai aumentar as amizades, cultivando, né? E também será um ótimo período para ganhar dinheiro. Lá em cima vocês lembram que eles tinham lá no número do nome os triângulozinhos, né? Com 9 9 e fazia um trio de 9. Isso realmente é uma pessoa que está preparada para fazer dinheiro, não uma pessoa que vai querer ganhar dinheiro. Não, realmente é uma pessoa que acredita no seu trabalho, no seu potencial e vá ganhar dinheiro. Nesse momento, ela está propícia a tudo, a ter, como a gente fala, sucesso tanto profissional, sucesso no que ela realmente quiser abraçar criativamente ou, como diz, criar alguma coisa nova e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, né? Também vai ser um ano muito bom para a saúde, né? Porque além de ter uma atividade, como a gente diz, dinâmica, né? Vai ter também vida social. Quer dizer, esse período que combina, né? Na questão do número 3 a pessoa tem tudo para ser, como a gente fala, vitoriosa, né? Nesse caso. É claro que a gente pede algumas coisas para ficar de olho na organização e nos objetivos. Por quê? Porque tudo isso vai culminar em muitas coisas boas, né? Vai conseguir fazer viagens, vai conseguir fazer bons relacionamentos, desde que ela não se limite a ser uma pessoa, como a gente fala, que não se comunique, né? Porque com o número 3 a pessoa tem que ser comunicativa, né? Pode acontecer que no negativo ela venha a ficar inibida, né? Então, nesse momento, a gente orienta, tem que ir trabalhar. É um período muito bom para se comunicar, né? Para desenvolver grandes amizades, para ir atrás de novas amizades, fazer viagens também é fundamental, né? Como a gente fala, dar vazão à própria criatividade, não deixar de se expressar, né? Construtivamente, porque tem que realmente ampliar, né? Tanto nas palavras como escrevendo, ela tem que repassar isso para as outras pessoas e demonstrar o quanto ela é comunicativa. Ao mesmo tempo evitar, porque às vezes os exageros podem criar armadilhas, né? E aí ela se empolgar demais, porque pode ocorrer, né? Aí vem o lado lá do tagarela, do fofoqueiro, aí vai se empolgar na extravagância, vai se empolgar no otimismo e acabar deixando problemas para o próximo ano, que seria um ano 4, que é o ano da parte de planejamento e mais pé no chão, como a gente fala, né, da estabilidade. Mas tudo leva a crer que essa pessoa vai ter muitas oportunidades na vida e sabendo administrar, ela não terá problemas mais à frente, né? É claro que para alguns casos a pessoa pode ter problema de comunicação em alguns relacionamentos, né? É um momento também que o número 3 por ser uma pessoa que vai estar tendo muitos conhecidos, né, acaba ocorrendo problemas no romance, como também, se já for casado, nas questões de relacionamentos extraconjugais. No caso do nosso cliente aqui não, porque é solteiro, então não vai ter esse problema, como dizer, uma orientação a menos para o caso, mas pode haver rompimentos de relacionamentos, né, mais simples, como namoro ou outras coisas, né? Neste caso, é uma questão mesmo da empolgação, porque o número 3 ele traz isso, muito dinamismo, né? Muita coisa nova acontecendo. Mas é uma situação interessante, né? A vibração do 3 nada mais é que o desejo e a força motriz, né? Da sua vontade para descobrir e realizar, né? É o que vai tornar a pessoa feliz no relacionamento e projetos importantes poderão florescer e novas oportunidades surgem por toda a parte ao seu redor. Nessa parte aqui que a gente fala, isso engloba tudo, né? Relacionamento profissional, amoroso, né? Relacionamento com a família. Isso tudo vai concretizar porque é um ciclo muito importante na vida da pessoa, né?
Como eu expliquei, acontece de 9 em 9 anos que acaba, como a gente diz, coincidindo um ano pessoal com o seu caminho de destino, porque quando você nasceu, o ano que você nasceu era um ano pessoal igual ao seu caminho de destino, o número 3, né, no caso do nosso cliente. Então isso engloba uma energia, uma sintonia, né, como a gente fala, né, que vai deixar essa pessoa, como a gente fala, com a pilha toda. Né? Então tudo que essa pessoa se prontificar a realizar vai conseguir, desde que, né, como diz, não se acomode nem tampouco se encoste. Né? Como ela tem números que vão ajudar esse momento, acredita-se que a possibilidade de sucesso é muito grande. Né? Então, isso vai ajudar muito para essa pessoa, tanto na questão da evolução humana, né? Em questões de o que ele tiver a entregar para a comunidade, seja o que for, dependendo do que for o trabalho dele, né? E, ao mesmo tempo, a questões de orientação. É claro que aqui a gente vai agregar algumas informações, estamos dando assim só um por cima, né, um parecer para vocês entenderem, porque como vocês podem trabalhar a interpretação de um mapa numerológico, além da questão de o que está escrito no relatório da apostila. Então é legal que vocês tenham esse tipo de informação e passe para o cliente. Então no caso dele, a gente sabe que tudo tem a ver com a comunicação. Né? Aí o que ajuda bastante também é que nesse momento a data de nascimento, o dia de nascimento dessa pessoa vai influenciar bastante. Por quê? Porque o dia que ela nasceu, 22, né, querendo ou não queira, é um número espiritual, mas também é ligado muito ao mundo extrafísico, né, e do que voltado ao plano material. Como o número 3 vai trazer para essa pessoa uma questão mais material e ele vai ter, com o dia natalício, a ajuda espiritual, então a gente acaba tendo a facilidade em todos os lados. Por quê? Porque a pessoa vai ter muita prática, né? Porque o número 22 ele se transforma num 4, então ele vai ter o quê? Objetivo, né? Vai ter a prática, vai ser trabalhador, né? E ao mesmo tempo vai ter o quê? O otimismo do 3. A habilidade, a perspicácia, né? O idealismo, né? O empreendedor do 4, o cordial, é uma pessoa trabalhadora. Então tudo isso ajuda. Vai ter raciocínio lógico, né? E normalmente ele vai ter um aproveitamento muito grande, porque o 22 ajuda muito nessa questão, né, de poder ter não só a parte de comunicação, porque ele já traz também, né, um certo otimismo e habilidade. Então vai ajudar e agregar na informação da pessoa junto aos outros. Né? Ele vai aprender, se o 3 já tem como hábito a comunicação, né, o 22 vai ajudar ele a se expressar mais, como a gente fala assim, mais positivamente. Tem um problema, né? Porque o que acontece? No lado negativo, o 22, ele leva muito a vaidade, né? E aí a gente tem o problema lá em cima dos outros números, que o número 6 também atrapalha um pouco nessa parte de vaidade, né? No exagero. E tem o problema de complexo de inferioridade, né? Aí normalmente eles no negativo são bem pessimistas, né? Aí tudo para eles é questão de autodestruição, de arrogância, né? Às vezes ficam propícios a ter ganância, né? Ou faz que nem o número 6, acaba perdendo interesse por qualquer coisa e não conclui nada, né? Ou propenso a traições, como também a gente falou lá em cima para o número 3, devido ao exagero. Já o número 3, o problema de ter extraconjugal é por causa como a gente fala, da euforia. No 22 ele está no negativo, então quer dizer, a gente tem que equilibrar a pessoa para todas essas coisas e poder trabalhar em cima de algumas informações. Aí o que acontece, né? Aqui eu estou passando para vocês, porque eu já tenho a situação. Quando nós fizemos todas as numerações, essa pessoa tem muito o número 11, né? Um psíquico de número 11. Então o que acontece? Esse número 11, por ser mestre, ele tem muito voltado não só a questão de você enxergar o benefício para o mundo inteiro, né? Ou para mais limitado uma comunidade, um bairro, né? Uma pequena cidade, depende. A pessoa já tem uma ligação em projetos que sejam
como a gente fala, de bem humanitário para mais pessoas, né? Não fica só preso para sua família e para os seus amigos, né? Ele dá uma ampliadinha, né? Então a gente às vezes limita, vai supor, pode ser que ele seja um líder de bairro, né? Mas pode ser que ele seja uma pessoa que vá trabalhar com o município, com a cidade, né? Vai querer ampliar um pouco mais. E quem sabe mais à frente ver outras coisas. Então, conversando com a pessoa, a gente acaba o quê? Descobrindo, vai vendo quais são as suas propostas, quais são as suas intenções e normalmente acabamos vendo que essa pessoa tem uma situação que cabe e casa com a sua numerologia e ao mesmo tempo ela está no caminho que realmente o mapa dela estipulou. Então, o que acontece com esse número 11? O número é um número que revela como são as qualidades psíquicas que influenciam nas nossas escolhas pessoais, né? Em tudo, na alimentação, nos relacionamentos, né? Até no sexo, a amizade, casamento, profissão. Esse número ele é muito influente, ele é forte, né? Ainda por ser um número mestre, ele vai te direcionar para aquelas ambições, né? E desejos. Então o que acontece? Revela, né, como a pessoa vê interiormente e como lida com as suas forças interiores da sua personalidade. Então quer dizer, é um número que reflete certos padrões, né, interiores comuns a grupos e de pessoas nascidas em determinados dias, comum entre si. Então o que acontece? Essa pessoa ela tem a vantagem já de ter o número 3, de nascer num dia 22, que também é mestre, e agora ter esse momento psíquico do número 11. Então a grande intuição é fundamental. Essa pessoa tem intuição, às vezes não sabe, né? Às vezes eles sentem essas informações que vêm de dentro e acham que eles estão, como a gente fala, viajando na maionese. Mas depois que eles começam a aprender, eles são orientados, no nosso caso como numerólogo, né? São orientados a trabalhar em cima dessa intuição, eles começam a descobrir que realmente eles têm talentos, né? E aí eles acabam aceitando as vibrações, né? Descobrem que são bons líderes, né? Não são líderes materiais como também espirituais, são trabalhadores inspirados, né? Para o bem da humanidade e ter uma visão ampla e muito aguçada do que a maioria das pessoas comuns. Então, o seu lema é sempre naquela história, já vendo certa visão, amar o próximo como a si mesmo, né? É claro que vai depender de alguns números. No caso deste cliente, como ele já também tem um número 9, um 6, mais o 11 na questão psíquica e um 22 no dia, vai estar muito agregado em realmente fazer o bem às pessoas, de querer ensinar, de querer mostrar, como diz, como pescar, né? Então ele sempre vai estar voltado a isso, ao bem comum das pessoas. Então, neste caso, a gente acaba recomendando que essa pessoa esteja voltada a trabalhar como dizem, líder de negócios públicos, né? Claro que em civis também depende, pode encontrar uma empresa o qual vai utilizar bastante esses talentos, né? Mas normalmente quais são as funções, né, que essa pessoa acaba ajudando os menos afortunados, né? Ela vai ter aspirações em carreiras, né, que realmente o que ele consiga se expressar, né, através da atuação em palcos. Então, neste caso, essa pessoa ela seria muito boa, porque o 11 mais o 3 ajudaria muito essa pessoa a ser um artista, um músico, um ator de sucesso, né? Porque gostaria de estar à frente do holofote, em cima do palco, né? No caso, pode acontecer que não, né? Por ter o número 9 que isso não impeça, né? Mas o número 9 estaria voltado a outros aspectos humanitários. É claro que tem muitos artistas famosos que ajudam as pessoas de várias maneiras, né? Através do trabalho eles conseguem realizar o bom trabalho, mas também fazem a parte humanitária, ajudando os outros. Mas também quais seriam as outras carreiras que poderia ajudar? Dependendo se fosse, né, não queria ser artista, pode ser um pregador, né, um pastor, um padre, não foi o caso, professor, político, né, dinâmico, né, e queira ou não queira, a pessoa teria lá no seu padrão um comportamento, né, bem maior que
à média, né? Superior à média das pessoas, porque existem esses números que acabam dando esse tipo de informação a essa pessoa. Então, nesta vibração, né, além de utilizar a criatividade, ele também consegue inspirar através do seu trabalho, né, muitas almas o qual ele se relacionar. Ou seja, muitas pessoas irão confiar nessa pessoa porque realmente vão se sentir inspirados pelas suas palavras e, como a gente fala, vai ser uma pessoa que vai transmitir confiança. E o lado 9, né, da motivação, acaba também agregando uma certa confiança, porque as pessoas vão sentir que ela realmente tem preocupação pelo todo, né? E o número 6 acaba dando aquele aconchego, né? Aquele carinho, aquele abraço, porque realmente o número 6 é uma pessoa carinhosa. Às vezes eles são carentes, né? Mas eles são muito carinhosos. Então você teria essa parte. Novamente aqui diz que tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, né? Desde que ela possa negociar e sentir-se à vontade na profissão que escolheu. É claro que com essa numeração, essa pessoa acaba procurando profissões mais agitadas. Então, quais seriam as profissões? Neste caso, o nosso cliente está nessa parte. Seria o quê? Um político, né? Trabalhar em marketing, direito. Esse cliente já tem duas funções, né? Um interesse e ela trabalha realmente um deles, administração de grandes empresas, né? E podia trabalhar em projetos esotéricos, não foi o caso. Trabalhar em serviços sociais e ideológicos teria muito a ver, não só com o número 11, como também com o número 9, né? Então, essa é a parte que vocês trabalham, é claro que a gente vai vendo tudo isso e vai ensinando a pessoa e orientando como ele chegar naquela situação e ao mesmo tempo no objetivo. Porque tendo fé em seus ideais, dificilmente essa pessoa vai voltar para trás. E aí ele acaba sendo firme nas suas decisões e consegue, como a gente faz, empenhar o que ele realmente tem como objetivo, né? Normalmente, né, a gente pede para eles terem algum conhecimento na parte espiritual, porque é importantíssimo que eles também encontrem um equilíbrio, uma sintonia na parte espiritual, não ficar só voltado à questão material, né? Porque nessas funções aí, muitos deles acabam sendo muito materialistas, né? E aí o que ocorre? Eles não conseguem ver o lado espiritual. E normalmente é necessário que a pessoa enxergue, principalmente quem tem o número 11 e 22, os dois lados, o material e o espiritual. Não pode focar só um, né? Porque senão acaba ficando uma situação desequilibrada, vamos dizer assim. Então, porque assim eles também podem acabar se protegendo e evitando né, que a vontade de outras pessoas acabe sugando, né, e eles acabem tendo problemas inferiores, né, ou às vezes, como diz, de certa maneira, a inveja, vamos dizer assim, né, aí ter conflito com pessoas ao seu redor, tanto na parte de amizade como também na inimizades, né, porque eles podem criar, essa energia vai trazer para eles todo tipo de pessoa, porque eles vão se relacionar com muitas pessoas. E aí acabam tendo problema na questão de, como a gente fala, né? Na parte material, né? Eles não entenderem e ao mesmo tempo as pessoas quererem tirar proveito e eles terem prejuízos materiais. Não só também na questão moral e física, né? Porque podem também algumas pessoas por inveja ou por maldade só a gente não pode afirmar, mas podem também prejudicá-los e, quem sabe, até queimar a reputação deles, falando mal, etc. Tudo mentira, né? Mas até provar que é mentira é difícil. Então, esse tipo de relacionamento, essa energia, traz muito disso, né? Do mesmo jeito que a gente arranja grandes amigos, a gente também pode ter problema com esses amigos, né? Então, normalmente é interessante que a pessoa esteja preparada e saiba ser firme, né? E não se preocupar com esses problemas. Então, às vezes é importantíssimo que a pessoa tenha um certo conhecimento na parte de fé, na parte de espiritualidade, né? Para ele se proteger também desse tipo de situação, né? É sempre bom a gente passar aos outros, né?
E aí depois, como a gente fala, né? Ele também vai ter um problema na questão de não aceitar, né? A divagação, simulação, nem tampouco ser subjugado, né? Porque ele não consegue ocupar profissões que ele não aprove. Então, ou seja, essa pessoa, né, nessas condições atuais que a gente está analisando, dificilmente ela vai querer ser que alguém esteja sobre ela mandando. É claro que vai acontecer de pessoas, no caso do nosso cliente aqui, ele está nessa situação, né? Ela tem um superior, né, queira ou não queira, mas ela vai acabar se adaptando, porque é um período que vai ser superado. Por quê? Porque nós vemos aqui o que acontece, que na pirâmide existencial dela, lá naqueles números lá em cima, ela tem um arcano muito forte que é o 51, que traz o quê? Apesar da pouca idade, traz maturidade e sabedoria. Confiança, é claro que tudo isso a gente foi repassando no mapa, né? Que é óbvio que muitas dúvidas existiam nessa pessoa, né? Tanto que ela nos contratou para fazermos a numerologia, o mapa e o feng shui da residência, porque ela sentia, né? A própria maturidade foi trazendo esse tipo de informação e ela acabou optando em fazer o trabalho, né? Então, o que acontece? É uma pessoa conselheira? Claro que sim, entre os amigos, etc e tal. Ela se tornou uma conselheira confiável, trabalhou atendendo pessoas, né? Porque realmente ela tinha uma função que tinha a ver de atender a comunidade, né? Ela também trabalhou fazendo contato com muitas pessoas e isso foi incrementando a vida dela. E depois ela seguiu uma carreira nos estudos, né, ao qual se formou e acabou se completando e também tem a ver com a própria numerologia dela. E agora, quando nos procurou, né, ela começou a ter certas intuições e queria, como diz, fazer um novo trabalho na vida, né, como diz, uma nova proposta profissional e acabou se candidatando para ser política vereadora de uma cidade do interior. Então, neste momento, o que aconteceu? Nesta parte, tudo ajudou, porque esse próprio número 51, mais voltado ao crescimento do número 3, trouxe para ela a oportunidade, né? Porque, queira ou não queira, é um dom ambivalente que ela vai ter na questão de liderança, claro que tem que aprender, né? Por ser jovem, na estratégia, né? E na questão intelectual, porque nessa parte ela tem muito conhecimento, a própria formação dela, né? Como profissional também traz bastante conhecimento a ela e, além de tudo, é um novo projeto que tem a ver na questão dentro do mapa dela. Então, ela acabou tendo esse tipo de pensamento organizado, né? Acabou deixando as ideias bem mais claras e objetivas e aí acabou trabalhando a possibilidade que no momento parecia ser simplesmente uma hipótese, acabou virando realidade. Aí, o que aconteceu? Essa energia do 51 também tem muito a ver, né, naquela energia estratégica masculina, né, e aí ela acaba conseguindo alavancar a informação. Depois também temos o Arcano 19, que queira ou não queira ele traz, né, a questão do significado de paz, amor e felicidade. O que significa essa paz? Essa paz é uma paz interior. Então ela pode, com toda certeza, sendo bem orientada, ela transpassar a essas pessoas ao qual ela vai ter contato futuro, né? Tanto na questão de ser uma pessoa equilibrada e na paz, como diz, né? O amor vai ser muito influenciado, o 19 vai ajudar e o 6 também, né? E aí ela vai trazer felicidade. Então isso é um aspecto muito importante, porque por ser novata numa situação de, como diz, candidata política, né? E as pessoas não conhecerem, ela acaba tendo uma transparência melhor e tendo uma orientação, ela acaba fazendo um trabalho bem feito, né? E acaba despertando, né? O interesse das pessoas na renovação, que queira ou não queira é importantíssimo. Então isso também foi trabalhado no que a gente fala no projeto dela de campanha, como que ela teria que conversar, né? Ela quis manter o nome dela, né? Como vocês não sabem qual é o nome, né? Porque eu deixei ele
guardado, né, para não expor a pessoa, mas ela manteve o nome, mas junto sobre esse nome novamente utilizamos a numerologia. Aí na hora de escolher o número para registro da candidatura, nós fizemos um cálculo que tinha a ver tanto com os números que ela tem mais propícios, né, de sucesso, como também para combinar com o nome dela. Não é? Aí fizemos uma análise bem feita e conseguimos trabalhar em cima disso. E aí a pessoa, por ela ser uma pessoa já que trabalha muito com leis e etc., para ela tudo foi fácil, né? Ela conseguir transportar os aspectos legais, o que ela teria que falar no momento que ela estivesse reunido com outras pessoas e ao mesmo tempo o que ela tinha que vender como projeto, no caso dela sendo eleita, né? Aí depois, né, temos algumas partes que são mais íntimas, né? Aí o Arcano 96 trazendo a significado de amores secretos e alguns casos desses que causariam problema. Então, o que é esse número 96? Realmente são relacionamentos que acabam deixando as pessoas, como a gente fez, surpresas, né? Então, às vezes, um exemplo é você casar com uma pessoa ou namorar ou se relacionar com uma pessoa muito mais velha que você, ou às vezes você também se relacionar com uma pessoa muito mais superior em nível social do que você, que isso para nós na numerologia não é problema, tanto idade quanto nível social pode acontecer, mas infelizmente, como a gente fala, a sociedade ela sempre vai dizer que você está fazendo uma coisa errada, porque ou namora com uma pessoa muito velha porque a pessoa tem dinheiro, ou porque está namorando por interesse porque você é um alpinista social e etc. Isso acaba sendo um tipo de relacionamento que deixa as pessoas, como diz, falando, né? E ao mesmo tempo ele pode ocasionar problemas, né? Conflitos, porque algumas pessoas do seu relacionamento talvez não aceitem, né? Um exemplo muito hoje que é moderno, né? Que a gente descobre as pessoas se relacionando no mesmo sexo, né? Pessoas de mesmo sexo se relacionando. Então, às vezes acontece disso causar problema porque algumas pessoas não vão aceitar. Então vai ter um conflito e às vezes vai ter separação de amizades, etc, etc. Mas são outras situações. E o 64, né, que é, queira ou não queira, a emergência para um novo conceito dentro de determinado conflito, né? Ou seja, são poderes mentais despertando, que vai significar uma mudança na vida da pessoa. Esse número ele reflete muito o seguinte, o poder da mente e da razão, né? Na questão de conseguir o triunfo através da capacidade. Nesse momento, esse número ele nunca vai permitir que você tenha dúvidas, receios, medos ou inseguranças ou incertezas. A gente sempre diz para essa pessoa ter confiança e fazer. E estar sempre propensa, né, em prontidão, para poder, na hora certa, na chegada, resolver. Né? Não é ficar perdendo tempo, não. Tem que estar bem objetivo e planejar a situação, porque o triunfo vem, né? Porque ele vai depender muito da capacidade da pessoa. E aí você acaba tendo solução, né? E você tem como a gente fala, a conquista daquele objetivo ou desejo, queira ou não queira. Não é questão de esperar a sorte, né? Você não está trabalhando com a sorte. Nesse momento, tudo que foi trabalhado nesse mapa, realmente foi tudo orientação e realmente a pessoa conseguiu chegar no objetivo, né? Para poder fechar. E depois tivemos também, com os cálculos, né? O arcano 49, que seria a abundância, o equilíbrio, né? Na parte emocional, e amizades e a celebração. Ou queira, como a gente diz, né? Vai ter um entendimento. Nessa questão, a gente também orientou a pessoa que com a nova função dela, ela teria que se relacionar com muitas pessoas, teria que aprender a conversar com pessoas estranhas, né? Porque iria se relacionar ou não, e que seria fundamental também para ela perder a timidez, né? Queira ou não queira, seria de fundamental providência, né? Como diz, ela aprender a cada vez mais se comunicar, colocar suas ideias em prática e ao mesmo tempo se comunicar muito, mas muito mesmo, fazer novas amizades. E a gente sempre fala também que também ela teria que ter o lado artístico
para não julgar ninguém e nem tampouco se aproveitar dos outros, né? Porque como lá em cima também dizia que ela teria mania de manipular. Mas queira ou não queira, nessa nova empreitada que ela se dedicou, né? Ela teria que realmente ser a mais sincera possível, ao mesmo tempo também a pessoa mais neutra possível. Por quê? Porque ela não teria que ter nem preconceito nem julgamento. Ela simplesmente teria que ter os seus objetivos, né? Trabalhar o que ela tinha realmente prometido aos seus eleitores e, ao mesmo tempo, ela executar, né? E procurar maneiras para, quando não dependesse dela, como conseguir a solução para determinado projeto. Então, nessa maneira a gente foi trabalhando e também orientamos, né? Porque como apareceu o Arcano 15, né? Que ele traz enfermidades, catástrofes, né? Excessos imprevistos, né? Porque pode acontecer desastres, né? E etc. Às vezes voluntário ou não. Ou também, né? A gente põe aqui a questão do número da magia negra, né? Mas é bem restrito. É claro que nós também não bobeamos e fizemos proteção através da radiestesia para essa pessoa, né? Porque a questão de sentimentos é uma coisa. Quando a gente avalia e na numerologia a gente aparece determinados itens que podem mexer fora da caixinha, como a gente diz, como é a questão da magia negra, né? A inveja é uma coisa, a magia negra é um pouquinho mais evoluído, né? A gente sempre faz a proteção, né? Para evitar problema. Pode ser que não aconteça, né? Nem tudo que está no mapa numerológico acaba se concretizando. Mas a gente acaba, como a gente fala, evitando, né? Para não ter problemas na frente. Então a gente trabalha isso, trabalhamos, vimos em alguns aspectos que ela era uma pessoa um pouco tímida, como já havia dito, né? E também que às vezes ela tinha o problema de medo, né? De incertezas, né? E às vezes sentimentos de culpa. Tudo isso apareceu dentro do mapa numerológico. É claro que foi confirmando. Ela leu, viu que tinha muito a ver com a vida dela e aí ela acabou seguindo os nossas orientações, que foram fundamentais, principalmente na questão da própria numerologia, né? E também no Feng Shui, que para este caso eu utilizei o método que vocês ainda não aprenderam, que é o Pachai, né? E eu utilizei muito a questão das direções pessoais, tanto para ela dormir, para ela trabalhar, né? Ensinei ela a colocar a bússola para ela poder ver os momentos em que ela estivesse atuando, né? As melhores posições. Então, quando ela fosse conversar com as pessoas, qual que seria a melhor posição para ela se utilizar do benefício da comunicação e, ao mesmo tempo, as pessoas estarem prestando atenção nela. Demonstrei também como que ela teria que se portar em frente de multidões, né? Qual a posição que ela teria que tomar também, né? Através do minguar pessoal dela, né? E assim ela acabou obtendo o que a gente chama de um progresso profissional e ao mesmo tempo ela conseguiu trabalhar o desejo e o que ela realmente tinha se proposto. Aí também a gente trabalhou na questão do número 14, né? Que tinha muito a ver com a moderação, né? A adaptação e a compreensão, né? Claro que ela teria que cooperar, mas ela também teria que vender a necessidade das pessoas cooperarem com ela e o trabalho, né? Para poder ter harmonia. Ela precisava de gente que também a assessorasse, né? Nós também conseguimos orientá-la para isso, né? Ela conseguiu administrar muito bem tanto os sentimentos e os relacionamentos, porque teve momentos que ela esteve um pouco estafada, né? E cansada, né? Mas nada que a gente não pudesse, num bate-papo, voltar a aumentar o otimismo dela e a confiança, né? E claro que uma grande parte para a nova empreitada dela foi a questão de se adaptar, né? Porque queira ou não queira, ela teria muito que se adaptar a novas situações. E aí, por sinal, nós acabamos vendendo nosso peixe, né? Claro que já estava no mapa dela, né? A gente brinca em vender o peixe, mas é bom quando aparece esse tipo de arcano 5 no mapa de uma pessoa, porque a gente fica até mais contente que
além de vender para a pessoa, a gente mostra que realmente ela é uma pessoa que precisa, né, ter conhecimento, ao mesmo tempo tem que ser uma pessoa que siga, como diz, as normas, né? E ao mesmo tempo ela acabe procurando, foi o que ela fez, né? Conselhos de profissionais voltados a áreas, né? Tanto de psicoterapeuta, né? Um conselheiro, né? Um mestre ou mentor, que é o caso de um numerólogo ou de um radiestesista, né? Queira ou não queira, a gente fica dentro dessa área, né? A gente se considera mais um terapeuta, né? Mas às vezes a gente acaba, pela própria numerologia, a gente acaba se transformando em um mentor, um mestre para algumas pessoas. Neste caso, a gente conseguiu um bom desempenho, né? A pessoa ficou contente com a situação, teve êxito no objetivo, né? Não foi magia, não foi nada, simplesmente foi muito trabalho, como a gente fala, muita dedicação, né? É óbvio que o mapa da pessoa contribuiu para isso, né? Ou seja, ela nasceu realmente para essa vocação, né? Estava no dia certo, no lugar certo, no momento certo. Então, às vezes acontece o seguinte: o milagre aconteceu, mas não foi magia. Foi exatamente o que? Ela ter conseguido acreditar no potencial, ao mesmo tempo ela acreditou na pessoa que me indicou no caso, ou podia ter indicado qualquer outro numerólogo, no caso fui eu. Ela acreditou, também acreditou nas minhas orientações, ao mesmo tempo colocou tudo em prática, leu o mapa, que é importantíssimo, né? Que infelizmente algumas pessoas nos contratam, veem as nossas orientações pessoais, né? Ou através de videoconferência, que agora é o que mais acontece, né? Mas não leem o relatório, porque é fundamental, além da nossa entrevista, né, da nossa consulta daquele momento, né, é importante que a pessoa leia o seu relatório, né, o seu mapa, porque do mapa também ele vai acabar tirando muitas informações, que foi o que aconteceu com ela, né, nesse caso desse cliente. E aí o sucesso veio e não foi por acaso. Então, hoje eu dei esse momento a vocês, né? É uma aula assim mais de entretenimento, né, para vocês verem como funciona, e daí para frente vocês vão ter que estudar bastante, vão ter que ir treinando, como eu já comentei em outras aulas, que é fundamental que vocês treinem mapas, e mais à frente a gente vai trabalhar, quanto mais possível, aulas dessa maneira, que a gente vai fazendo a interpretação e comentando alguns mapas. Tá bom, gente? No momento, esta aula vai ficando por aqui. Agradeço e não esqueçam, gente. Treinem bastante, façam cálculos de pessoas que vocês conheçam, conversem com eles se eles autorizam, né? E vão treinando. E não se esqueçam, logo logo eu vou passar aí para vocês uma maneirazinha de avaliação para a gente poder trocar mais ideias, porque eu quero vocês campeões aí trabalhando com a numerologia. Falou, gente? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.